Voz da Diocese para o dia 23 de abril. Caminhar com o ressuscitado. Queridos irmãos e irmãs que acompanham a Voz da Diocese, celebramos o terceiro domingo da Páscoa, o qual nos apresenta a manifestação do ressuscitado aos discípulos de Emaús. Assim como aconteceu com eles, hoje também o Cristo ressuscitado se aproxima de nós, caminha conosco, revela-nos a palavra de Deus e senta-se à mesa, partilhando o pão vivo descido do céu e fortalecendo-nos na vivência da fé e em nossa missão. O relato dos discípulos de Emaús responde à seguinte pergunta: onde e como podemos encontrar e experimentar o Cristo ressuscitado hoje? A resposta a esta pergunta é dada ao longo da narrativa. À luz do texto de Lucas, o Cristo ressuscitado pode ser encontrado e experimentado na caminhada da vida, na escuta da palavra de Deus, na celebração eucarística e na participação comunitária. O texto inicia descrevendo que os dois discípulos estavam caminhando. Tal caminhar indica a vida de qualquer pessoa que procura Deus. É o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Os dois não haviam entendido os acontecimentos dos dias anteriores, por isso estavam tristes. A prisão, a condenação e a morte de Jesus na cruz os desorientaram completamente. Será que tudo está acabado? Apesar de ouvirem relatos sobre a ressurreição do crucificado, a lembrança dos fatos não lhes saía da memória. Para eles, Jerusalém era o lugar da derrota de Jesus. Por isso retornavam para Emaús, desanimados, como quem perdeu o sentido da vida. Estavam abandonando o projeto de Jesus. E foi nesse contexto que o ressuscitado se fez presente para reacender-lhes a esperança. Prezados irmãos e irmãs, Jesus, como peregrino, aproximou-se e interessou-se por eles. Sua atitude foi de caminhar com eles, escutá-los e descobrir o que os preocupava. Dessa forma, foi inteirando-se da situação. Esta escuta foi fundamental para entender o que se passava na vida deles. O desânimo, o medo e a incerteza os impediam de enxergar um horizonte diferente. Além de tristes, os dois estavam com os olhos vendados, isto é, não tinham compreendido quem era realmente Jesus, pois diziam: nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Depois de caminhar longo trajeto, de escutá-los e dialogar com eles, Jesus percebeu que não tinham compreendido os ensinamentos da Escritura e disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Passou então a retomar as Escrituras, a fim de ajudá-los a entender a vida e o momento presente. E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Familiarizados com Jesus, convidaram-no para permanecer com eles. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Aquele peregrino não era mais um estranho. Jesus inspirava-lhes total confiança. Entrou com eles na casa e, estando à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu a eles. Esse processo os fez descobrir que aquele peregrino era o ressuscitado. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. A partir daquele momento, Jesus ficou invisível, isto é, sua presença passou a ser vista na palavra de Deus partilhada, nos gestos de comunhão e solidariedade, nos sinais da vida. Assim, com o coração aquecido e com os olhos abertos, eles foram impulsionados a sair do desânimo e a se reintegrarem na comunidade para darem testemunho do Cristo ressuscitado. Por isso, ao reconhecerem Jesus, retornaram para Jerusalém. O reencontro com a comunidade os fortaleceu e os reencantou no seguimento de Jesus, pois ele ressuscitou. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus acolhida, meditada e rezada foi mostrando uma perspectiva nova na vida dos discípulos de Emaús. A Escritura os ajudou a compreender o momento histórico em que estavam vivendo e a perceber a presença do ressuscitado no meio deles.
abriu-lhes um novo horizonte. A palavra de Deus fez arder o coração, a ponto de deixarem para trás a tristeza e a passarem a olhar para a frente com alegria e esperança. Esse é o processo a que somos convidados a vivenciar: o diálogo com Deus na oração, a escuta e meditação da palavra de Deus, a participação na celebração eucarística e o compromisso de testemunhar e anunciar o Cristo ressuscitado na vida da comunidade cristã. Enfim, caminhar sempre com o ressuscitado. Deus abençoe a todos e um bom domingo.